Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o tempo da Páscoa e assim proclamamos a vitória de Jesus crucificado, ressuscitado. Ele venceu a morte e assim Ele abre para nós um novo horizonte de vida, paz e realização plena para todos os homens e mulheres deste mundo. Aquele que sofreu a morte, agora vive e caminha conosco para nos consolar, para nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Ele mesmo nos diz: não tenhais medo, eu estarei convosco todos os dias. Páscoa é certeza da presença de Jesus ao nosso lado. Ele caminha conosco, Ele está no meio de nós. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, recordamos esta grande verdade, dizendo: Ele está no meio de nós. Cremos que o Senhor vive e caminha conosco. Irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho de São João, que proclamamos na liturgia de hoje, nos conduz novamente ao cenáculo, aquele espaço acolhedor e fraterno, onde Jesus instituiu a Eucaristia, ao redor da mesa, com os discípulos, lavou os pés dos seus amigos, indicando-lhes o caminho do serviço, e naquele contexto de fraternidade, inicia-se o processo de glorificação de Jesus. Porque Judas, ao sair da ceia e abandonar o grupo dos 12, sinaliza com esta atitude sua rejeição a Jesus. Mas por outro lado, inicia-se a glorificação de Jesus. Pois quando ele abandonou os discípulos durante a ceia, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem. Depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus pronunciou estas palavras: agora foi glorificado o Filho do Homem. A glorificação de Cristo, a glorificação de Jesus, inicia-se com a sua paixão. Na Páscoa, recordamos a ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição só acontece após Jesus passar pelos tormentos da morte, passar pelos tormentos da sua paixão na cruz. Na vida é assim, só existe ressurreição se houver luta, se houver empenho, coragem. Não existe vitória sem luta. Jesus venceu o poder da morte. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Jesus, consciente de que estava chegando a hora do seu retorno definitivo à casa do Pai, deixou aos discípulos o precioso mandamento do amor. Disse-lhes: filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Em que consiste tal novidade? O Antigo Testamento já havia estabelecido o preceito, a ordem de amar. Mas no Antigo Testamento não encontramos o exemplo, a exemplaridade do amor, nós não encontramos no Antigo Testamento. Quem nos ensina a amar verdadeiramente é Jesus Cristo. Porque no Evangelho Jesus diz: amai os vossos inimigos. No Evangelho, Jesus constantemente falava do perdão e da misericórdia. É preciso perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E assim Jesus nos apresenta o horizonte do amor, enquanto caminho de realização, de felicidade para o ser humano. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O amor vivido em família, na comunidade, nos nossos relacionamentos, é sinal inequívoco da presença de Jesus. Jesus se faz presente em cada gesto de amor que nós realizamos. Portanto, o mandamento do amor se transforma no sacramento da presença de Jesus.
Ele se faz presente não só na Eucaristia, que agora estamos celebrando, na palavra que escutamos e proclamamos, mas Jesus se dá a conhecer, se torna presente quando amamos verdadeiramente os nossos irmãos. Jesus nos deixou o mandamento do amor como garantia da sua presença. Ele se faz presente através dos nossos atos de ternura e cuidado com os irmãos e irmãs com os quais nós convivemos. Amai-vos uns aos outros. A medida do amor é aquela estabelecida por Jesus. Amar sem limites, amar a todos. E não nos iludamos, não existe amor verdadeiro sem sofrimento. Santa Teresinha do Menino Jesus compreendeu muito bem esta verdade. E ela dizia, num dos seus escritos, não nos iludamos de amar sem sofrer muito. Qual o pai que não ama desmedidamente o seu filho e não se defronta com a realidade do sacrifício pelo filho, do cuidado com o filho e do sofrimento com o filho? O amor verdadeiro se traduz em gestos concretos, de atenção ao outro, mas tem também aquela pontada do sofrimento, da coragem de doar a vida por aqueles que estão próximos a nós. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. O amor verdadeiro nos leva a esta entrega desmedida de nós mesmos aos irmãos. Ele nos amou assim, Jesus amou-nos até o fim, e Ele nos ensina, nos dá o exemplo, para podermos também amar os irmãos e irmãs. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Seremos conhecidos como verdadeiros amigos de Jesus, discípulos do Mestre de Nazaré, se tivermos a ousadia de amar. O amor desvitaliza o ódio. Hoje nós estamos vivendo no mundo quase que uma terceira guerra em pedaços. Não apenas acompanhamos o sofrimento dos irmãos e irmãs na Ucrânia, sendo violentamente bombardeados, mas também sabemos de muitos atos de violência nas nossas comunidades, noutros países. Parece, assim nos diz o Papa Francisco, que estamos vivendo uma terceira guerra em pedaços. É preciso que nós acolhamos no coração o mandamento do amor, para sermos homens e mulheres promotores da paz em todas as circunstâncias. Só o amor tem o poder de desvitalizar o ódio, que pode nos levar a profundas divisões. Vivemos no nosso Brasil situações desafiadoras, onde muitas vezes o ódio, a violência aparecem como caminho e solução para os nossos problemas. Estamos totalmente equivocados. Não nos deixemos contaminar pelo desejo de vingança ou ódio. Isto não pertence à lógica do Evangelho, porque o Deus de Jesus é o Deus da ternura, o Deus amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No início do cristianismo, os discípulos eram conhecidos pela coragem de amar. E deles se dizia, vejam como eles se amam. Cabe a nós uma pergunta. Se outros irmãos e irmãs olharem para nós hoje, verão em nós o amor de Cristo? Verão em nossos atos o amor misericordioso de Deus? Temos que pensar seriamente sobre isto, porque nós, cristãos, somos chamados a fazer no mundo a diferença. E fazemos a diferença quando levamos a sério a palavra de Jesus, quando colocamos em prática o mandamento que Ele nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Deus se faz presente onde se realiza um ato de bondade, ternura e amor. Santo Agostinho, grande doutor da igreja, assim dizia, vês a Trindade, onde vês a caridade. Onde há amor, Deus aí está. É esta a verdade
proclamada no livro do Apocalipse. Deus vai morar no meio deles, eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Esta promessa se refere explicitamente a esta verdade. Se vivermos o amor, experimentaremos desde já um novo céu, uma nova terra, antecipação do reino definitivo. Que esta Eucaristia, celebrada nesta catedral, nos anime, irmãos e irmãs, a percorrer com alegria a estrada exigente do amor. Somos convidados a caminhar sempre na estrada de Jesus. Jesus é a revelação de um amor generoso, gratuito. O amor de Deus é generoso e gratuito. Ele não se deixa vencer em generosidade. E se observarmos bem a palavra de Jesus, descobriremos algo precioso e que muito nos ajuda a entender a gratuidade do amor de Deus. Porque Jesus diz assim: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não pede por primeiro que amemos a Ele. Jesus não pede que amemos o Pai, mas nos pede que nos amemos mutuamente. No centro da mensagem de Jesus está o ser humano. Ele assumiu a condição humana, ele veio morar no meio de nós. Portanto, o nosso amor a Deus se traduz no amor aos irmãos. Quem diz que ama o seu irmão, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Assim nos dirá São João numa de suas cartas. Portanto, Jesus proclama a gratuidade do amor de Deus, porque Ele não nos pede que o amemos por primeiro, que amemos o Pai. Não, Ele nos pede que nos amemos mutuamente. Sejamos, pois, corajosos. Tenhamos a coragem de caminhar na estrada do amor, que nos leva a acolher sem discriminar ninguém, que nos leva a perdoar e não permitir que o espírito de vingança se aninhe no nosso coração. Amai-vos como eu vos amei. A novidade está em amar como Jesus ama. Mas será, humanamente falando, que conseguiremos por nossas próprias forças amar como Ele nos ama? Creio que não. Só amaremos como Jesus nos ama, só amaremos os outros como Jesus nos ama, se nós cultivarmos uma grande amizade com Jesus, através da escuta da sua palavra, através da comunhão com Ele na Eucaristia, através da proximidade e comunhão com Ele, diante dos irmãos e irmãs que sofrem. Portanto, só amaremos como Jesus nos ama, se condividirmos a nossa vida com Ele. Caso contrário, o nosso amor será pequeno, passageiro, não será duradouro e nos cansaremos rapidamente de fazer o bem. Amar como Jesus nos ama exige de nós uma grande amizade com Jesus. Que este tempo da Páscoa faça crescer em nós este desejo da amizade, da proximidade com Jesus, para sermos ao menos um pequeno reflexo do seu amor no mundo e na vida daqueles que Deus colocou ao nosso lado. Assim seja.